Sei que já está um pouco tarde, eu vou tentar fazer a minha palestra em 30, 40 minutos no máximo, que vocês já devem estar até cansados, né? Mas, como é um tema importante, eu vou falar pausadamente, tentar não correr, para que todo mundo consiga assimilar o que a gente vai apresentar agora. Me deram dois assuntos para falar numa palestra. Um é do repasse do Poder Executivo para as câmaras municipais, e o outro é o subsídio dos vereadores e membros da mesa diretora. E a responsabilidade do prefeito e do presidente da Câmara em cima dessas duas obrigações. Toda essa legislação que trata do repasse está na Constituição Federal e nas emendas constitucionais. O valor máximo a ser repassado pelas prefeituras às câmaras municipais corresponde ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal, conforme limites estabelecidos nos incisos do artigo 29A da Constituição Federal de 88. O que é isso? Eu tenho que pegar o balanço orçamentário do exercício anterior e todas as receitas que compõem a base de cálculo desse repasse e alencá-las, fazer o somatório e aí calcular o percentual de acordo com a população de cada município, que a gente vai olhar aqui a seguir. Bom, vamos primeiro tratar da base de composição da base de cálculo, que eu acho que é um dos maiores tormentos e dificuldades para os legisladores municipais. Para fim de cálculo do repasse, deve-se considerar as receitas tributárias e as transferências correntes. Receita de capital não entra na base de cálculo, no cômputo dessa base de cálculo, porque ela já tem um fim determinado. São as transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior, o que constitui a receita corrente líquida do município. Por que a receita corrente líquida do município? Da receita tributária e das transferências constitucionais, a gente tem que deduzir. Não entra nessa base de cálculo. O que a gente aporta, o que o município aporta para o Fundeb, não entra nessa base de cálculo. O que mais não entra para a base de cálculo? O SUS está aí dentro. Para a base de cálculo, ele entra. Ele entra para a base de cálculo. Ele não pode ser repassado para a Câmara Municipal, mas ele faz parte da base de cálculo, porque ele está dentro de transferência constitucional. A receita tributária local corresponde ao somatório dos seguintes tributos municipais efetivamente arrecadados no exercício anterior àquele que está sendo realizada a despesa. Então, é fato que o cálculo é em cima da receita arrecadada no exercício anterior. Tá? Primeiro imposto, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O outro, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, que é o ITBI. As taxas, contribuição de melhoria e contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Vocês vão ver aí no passado da minha palestra várias notas. Todas essas notas são coisas que a gente precisa frisar para não com o termo que a gente usa, para não passar despercebido na hora de vocês fazerem a base de cálculo, de vocês executarem o orçamento de vocês. Tá? A dívida ativa tributária e as multas e juros de mora dos tributos, elas também devem ser acrescentadas à receita tributária local, apesar de elas não serem classificadas como receita tributária. Elas são classificadas como outras receitas correntes. As receitas de transferências efetivadas no exercício anterior da execução do orçamento são decorrentes do... Vocês estão vendo que eu estou sempre frisando, receita do exercício anterior. Imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro relativas a títulos ou valores mobiliários, devido na operação de origem, incidente sobre o ouro, quando definida em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Quase nenhum município do Maranhão tem esse imposto, é o IOF. Produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem o famoso imposto de renda retido na fonte.
O imposto da União sobre propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados na jurisdição do respectivo município, é o ITR. Também entra na base de cálculo. Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos é o 50% do IPVA que é repassado a vocês, aos municípios. Dos veículos automotores licenciados no respectivo território do município, é o IPVA. 50% do IPVA é repassado aos municípios que emplacaram seus carros na localidade. Produto da arrecadação do imposto do Estado, esse nome imenso, é o ICMS. O ICMS, 25% do ICMS arrecadado no Estado é repassado para os municípios. Em cima também de uma tabela de coeficiente. O Fundo de Participação dos Municípios, que é transferido pelo governo federal, é o FPM, e o produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, proporcional às exportações no termo do inciso 2, parágrafo 3º do artigo 59 da Constituição Federal. É o IPI exportação, que a gente já está quase sem arrecadação dele, por conta de tanta desoneração que o governo federal está fazendo em cima desse imposto. E, na verdade, os maiores arrecadadores de IPI do Brasil são os governos estaduais. E aí repassa para o município. Mas, como foi desonerado, a União desonerou, a nossa arrecadação caiu e a gente está tendo um prejuízo muito grande. Que até quando eu ainda estava, eu fui 10 anos contadora-geral do Estado do Maranhão, de 97 a 2009, começo de 2009. Quando eu saí do governo do Estado, o nosso prejuízo, em cima da desoneração de ICMS, que é do IPI, estava em torno de 1,2 bilhão. Hoje eu não sei quanto está. Outra nota. Não deverão ser deduzidos da base de cálculo os seguintes valores que o município contribui para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E não será computado também na base de cálculo o ganho adicional que o município venha a ter do Fundeb. Quando se faz o cálculo do Fundeb, lá no Ministério da Educação, às vezes você tem um ganho ou perda. Quando você tem um ganho, você ganha um ápice, que é chamado de transferência, eu não sei se é adicional do Fundeb. Então, essa adicional também não é deduzida da base de cálculo. Outra nota. As receitas provenientes da cobrança de tributos vinculados, que são taxas, contribuições de melhorias, contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, elas são utilizadas apenas para referencial da base de cálculo, mas elas não podem ser transferidas ao Poder Legislativo Municipal, porque elas já têm uma destinação específica. Bom, para formalizar a apuração da despesa do Poder Legislativo Municipal no exercício, deve ser elaborado um demonstrativo, onde constarão, mês a mês, a receita arrecadada, com seus respectivos valores, todas as parcelas que compõem as receitas tributárias locais e as transferências constitucionais, mês a mês. A elaboração desse demonstrativo ele deve ocorrer em 2 vias, com as assinaturas do prefeito, dos responsáveis pela administração financeira e contabilidade do município, sendo destinada uma à prestação de contas do chefe do Poder Executivo, outra para a prestação de contas do presidente da Câmara, e reservando sempre cópias para cada vereador. Os dados para apuração da base de cálculo serão retirados, eu falei já isso para vocês, do balanço orçamentário do município, encerrado no exercício imediatamente anterior ao que você quer calcular. O repasse mensal à Câmara deve ocorrer até o dia 20 de cada mês, isso é texto constitucional. Inclusive, é crime de responsabilidade do prefeito quando não repassa isso até o dia 20 de cada mês. Deve acontecer obedecida a proporcionalidade ao índice de participação fixado na lei orçamentária do município. Subsídio de vereadores e membros da mesa. Esse aqui, para mim, apesar dessa história do repasse ser importante, ser um assunto muito discutido, a legislação é muito clara e diz o que entra na base de cálculo. De que período você vai tirar essa base de cálculo? E os percentuais também estão na Constituição, de acordo com a população de cada município. Agora, esse aqui tem algum, por exemplo, sobre legislador, sobre membros da mesa, não existe uma legislação, não está na Constituição
escrito que membro da mesa tem direito àquele extra por ser parte do membro da mesa, né? O presidente da Câmara e nem os membros da mesa. Mas já existem jurisdições, já existem... eu pesquisei vários tribunais de contas que dizem que, sim, é possível. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não é contra se conceder um adicional aos membros da mesa. O artigo 29 da Constituição Federal trata que o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição dos respectivos estados e os seguintes preceitos. Eu estou botando esse artigo porque eu quero falar dos incisos dele. É o inciso 5 que fala de subsídio. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. O palestrante que me antecedeu falou disso aqui. Observado o que dispõe os artigos 37, eu até botei o 39, o 150, 153, mas o que eles tratam, o que eles falam? Observado o que dispõe, esses artigos fala do desconto do imposto de renda, né, e que não pode ultrapassar o teto constitucional. É isso que trata esses artigos, que até eu coloquei, se der tempo, eu passo esses slides para a gente olhar. O inciso 6º, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição. Então, o subsídio do vereador... O mais correto é ele ser fixado no final da legislatura anterior, para a legislatura subsequente, para poder, quando você assumir, já ter o seu subsídio já alterado. Observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, que são esses limites máximos foram dados pela Emenda Constitucional número 25 de 2000. Letra A. Municípios de até 10 mil habitantes, que é a maioria dos municípios do nosso Estado, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10 mil a 50 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores, nunca vamos nos esquecer da palavra máxima, corresponderá a 30% dos subsídios dos deputados estaduais. No inciso C. Na linha C, municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. De 100 mil a 300 mil habitantes, o subsídio máximo corresponderá a 50% dos subsídios dos deputados. Aí já diminui, né? Já tem pouquíssimos municípios que a gente tem população de 100 mil a 300 mil. Nos slides mais na frente eu botei. Municípios de 300 mil a 500 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 60% de deputados estaduais. E mais de 500 mil habitantes, eu acho que só São Luís do Maranhão, corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. No inciso 7º, ele trata que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. É 5% da receita do município. Também foi incluído pela Emenda Constitucional número 1 de 1992. Aí, com a Emenda Constitucional, se eu não me engano, 58, de 2009, foi incluído o 29A, artigo 29A da Constituição Federal, que trata que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes,
Com população até 100 mil habitantes, a gente tem 208 municípios. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Nós temos 8 municípios. Eu peguei esses dados do IBGE, censo de 2010. Imperatriz, os municípios são Imperatriz, São José de Ibamá, Timon, Caxias, Codó, Passo do Lumiar, Açailândia e Bacabal. 5% para municípios com população entre 300 mil e 500 mil habitantes. E 4,5% população entre 500 mil a 3 milhões, que aí só se enquadra o município de São Luís. 4% para municípios com população entre 3 milhões a 8, nós não temos no estado do Maranhão nenhum município com essa população, e 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. No parágrafo 1º desse artigo, diz que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. Vocês já observaram um tanto de limite imposto? E são percentuais que você tem que estar tudo anotado para você não se perder e não se confundir. Tem um limite que não pode ultrapassar o valor de pagamento com o vereador, tem um limite que não pode ultrapassar a receita com folha de pagamento, e aí está incluído os gastos com subsídio de seus vereadores. Então, toda a folha, toda a despesa de pessoal do município, ela não pode ultrapassar 70% de sua receita com a folha de pagamento. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se dá tempo de falar do artigo 37. Eu quis botar aqui o artigo 37, porque é o artigo que rege a administração pública. Ele diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, quando eu estava na faculdade, o meu professor me ensinou que eu tenho que era fácil de gravar. Só você botar a palavra limpe, que aí você diz cada um dos princípios. São os princípios básicos da administração pública. Quando a gente tratou lá no 37, falando do teto, do 37, ele vem aqui no 3711, que diz que a remuneração e o subsídio de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, que vocês estão enquadrados aí, e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite. No caso de vocês, o limite de vocês é do prefeito do município. Nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicavam estes limites aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos demais, e os defensores públicos. O artigo 39, a gente não precisa nem falar dele, eu coloquei ele mais porque ele está sendo citado naquele artigo da Constituição que a gente passou. O 150, ele fala que, sem prejuízo de outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedada à União, Estado, Distrito Federal e município instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O artigo 153, ele diz que compete à União instituir impostos sobre. E no parágrafo, eu quero falar por quê? No parágrafo 2º diz: o imposto previsto no inciso 3º, que é renda e provento de qualquer natureza,
que no subsídio do vereador tem que ter feito o desconto do imposto de renda retido na fonte, que está exatamente nesse artigo 153, no parágrafo 2º do inciso 3. Vem cá, cadê o resto? O que eu ia tratar aqui é sobre a responsabilidade dos presidentes das câmaras e dos prefeitos quanto ao não cumprimento desses. Quais são os do prefeito? Não cumprimento do prazo de encaminhar até o dia 20 de cada mês. É crime de responsabilidade ele não encaminhar até o dia 20 de cada mês o repasse à Câmara Municipal. É também crime do prefeito repassar a maior o valor que está previsto na lei e também repassar a menor o valor previsto na lei. E crime de responsabilidade do presidente da Câmara Legislativa é não executar o valor repassado e não devolver aos cofres públicos aquilo que sobrar do que foi repassado a mais pela a Prefeitura Municipal. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria de agradecer à casa por ter me convidado a dar essa palestra e dizer um muito bom dia e bom almoço para todos.